Capítulo 9. Conhecendo os limites. O conceito de limite é, de alguma forma, estranho à mente religiosa estabelecida. Limites estabelecem fronteiras para além das quais não deveríamos nos aventurar. Alguns limites são estabelecidos pela Bíblia, fornecendo orientação essencial para relacionamentos saudáveis. Quando não observamos esses limites, sempre há dor e relacionamentos desarranjados. Às vezes, as pessoas convidam-nos a atravessar um de seus limites, mas há alguns que jamais deveríamos atravessar, mesmo se convidados. O julgamento é um deles. Tentar consertar outra pessoa é pisar uma linha que não deveríamos cruzar. Mesmo o mais simples desejo de ajudar alguém pode fazer com que atravessemos limites que não fomos convidados a atravessar. Alguém já disse, a diferença entre uma doença contagiosa e um convidado bem-vindo é o convite. Se um relacionamento não promover esse tipo de confiança que inspira uma pessoa a nos convidar a entrar em sua vida, não temos uma oportunidade real de ministério. Deixe-me dar um exemplo. Nos meus primeiros anos de casado, costumava usar meu padrão de comportamento para julgar o comportamento de minha esposa. Naturalmente, meu julgamento me fazia ser o mais espiritual. Também verbalizo mais as coisas do que minha esposa. Assim, quando tínhamos um problema, eu sempre queria discuti-lo. Nem é preciso dizer quantas vezes criei uma guerra em família porque atravessei os limites sem ser convidado. Eu não ouvia quando ela dizia, eu não quero conversar. Em vez disso, forçava a conversa numa área em que ela não abria para mim. No processo, eu forcei um afastamento nosso. À medida que os anos passaram, aprendi a respeitar os limites de minha esposa. Descobri que quando sou convidado, bem-vindo do outro lado daquelas linhas, somos capazes de falar sobre tudo. Como uma doença desagradável e indesejada, eu simplesmente criava dor e conflito para ambos. Comunique-se com eficácia. Ame as pessoas. Nós cristãos temos uma importante mensagem. De fato, é a mensagem mais importante que alguém poderia ouvir. Infelizmente, parece que sempre deixamos a importância de nossa mensagem justificar nossa violação dos princípios das Escrituras na comunicação. A palavra de Deus é cheia de ensinos sobre como se comunicar de modo eficaz. Mas, por não respeitarmos as pessoas e não sermos motivados pelo amor, desrespeitamos as Escrituras. Se confiássemos na sabedoria de Deus, apresentaríamos nossa mensagem de maneira tal que utilizaríamos cada possível habilidade positiva. Quando Saulo começou seu ministério, conforme relatado em Atos, suas habilidades de comunicação ainda eram as de um fariseu legalista. Ele provocou tanto problema em Jerusalém que estourou uma perseguição contra si e contra a igreja. Os irmãos pegaram-no, colocaram-no no barco e mandaram-no embora. Então, diz a Bíblia, as igrejas daquela região finalmente tiveram paz. Veja Atos 9, 27 ao 31. Esse é um grito distante do homem que mudou seu nome para o gentil Paulo, raspou a barba e comeu com os pagãos impuros para se tornar um convidado bem-vindo. O respeito de Paulo pela mensagem e pelas pessoas finalmente fez com que ele andasse em amor e sabedoria, para benefício maior das pessoas. Devemos compreender que cada vez que violarmos qualquer princípio de comunicação, reduzimos a eficácia de nossa mensagem. Ignorar esses princípios envia uma mensagem à pessoa com quem desejamos nos comunicar que diz, você não tem valor. Nossa mensagem deve ser a do Evangelho ou de uma profunda necessidade de relacionamento. Independentemente do conteúdo, se queremos ser recebidos, devemos nos comunicar de forma significativa. Raramente alguém rejeita a verdadeira comunicação. É nossa abordagem mal preparada, grosseira, condenatória ou negativa que as pessoas rejeitam. Quando valorizamos as pessoas, acionamos os esforços necessários para nos comunicar de forma aceitável e eficaz. Não é da minha conta. Provérbios 26, 17 diz, quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Um problema não é nosso somente porque nos afeta. O julgamento faz com que não reconheçamos os limites. Quando o comportamento de outra pessoa nos afeta, consideramos que o fato em si já justifica a rejeição da sabedoria bíblica. Temos a tendência a seguir uma lógica que diz, se me afeta, é da minha conta.
Isso não é verdade. Somente nosso julgamento é que faz com que nos intrometamos nas ações dos outros. Aquilo foi comigo. Ele fez aquilo para me magoar. Se ele me amasse de fato, nunca teria feito o que fez. Todos esses julgamentos transformam as ações dos outros em assunto nosso. Assim, temos uma licença imaginária para invadir os limites alheios. Nossa justificativa é que fulano me ofendeu, mas o que consideramos ofensa pode não ser uma ofensa verdadeira. Uma ofensa causa um tropeção. As pessoas o ofendem quando deliberadamente tentam fazer você tropeçar. Magoar seus sentimentos não é ofensa. Sentir-se ignorante diante de alguém não é ofensa. Ficar irritado por causa de alguém não é ofensa. A maioria desses sentimentos é um subproduto de nosso julgamento. Pode não ter sido a intenção da outra pessoa. A escolha é sua. Devo saber onde eu paro e você continua. Devo sempre buscar trabalhar meus assuntos e atitudes com Deus em meu coração. Jamais devo torná-lo responsável por minhas ações e reações. Da mesma forma, não devo permitir que você me arraste para seus problemas. Jamais devo permitir que você me faça responsável por suas escolhas. O grito de todo ofensor é: olha o que você me fez fazer. Ninguém jamais fez você fazer alguma coisa. Você faz suas escolhas. Deixe-me ampliar essa ideia um pouquinho. O ofensor é sensível e julga nervosamente que as pessoas à sua volta fazem o que fazem por pura agressão pessoal. A agressão percebida tem poder sobre o ofensor por causa do julgamento. Ele sente que seus limites foram invadidos e sua dignidade assaltada. Assim, sua reação é o direito de reivindicar seu julgamento. Se você estiver em um ambiente hostil, faça uma escolha. Escolha ficar ou escolha partir, mas deixe que a escolha seja sua. Tome sua decisão com base naquilo que você quer na vida. Se partir, faça-o em paz e com o máximo de amor possível. Acima de tudo, liberte-se do controle dos outros, fazendo suas próprias escolhas e reconhecendo seus próprios limites. O que quer que faça, no entanto, não deve ultrapassar os limites, não importa a sinceridade de sua intenção. Boas intenções não tornam bobagens justificáveis. Quando algo o afetar, faça suas escolhas sobre como você quer se relacionar com isso, sem sucumbir à necessidade de atravessar os limites sem ser convidado. Quando as pessoas quiserem que você os atravesse, irão convidá-lo. Quando elas o convidarem para ir a um lugar que a palavra de Deus proíbe a entrada, não vá. Capítulo 10. Deus de meu mundo. Mateus 7,4 diz: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Parece que não podemos resistir à tentação de consertar os outros. Ainda assim, em nossas tentativas de consertar, nós destruímos. A cada dia, casamentos são destruídos e amizades arruinadas na tentativa fútil de consertar outra pessoa. O que faz com que magoemos aqueles que queremos ajudar? É muito provável que seja o argueiro que está em nossos olhos. Perceba que temos nossos próprios assuntos e nossos próprios pecados para resolver. É claro que não é apenas o fato de termos nossos próprios pecados que nos cega ao ajudarmos os outros. Não, a Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1:8. O contexto sugere que o julgamento de nossa vida é o verdadeiro argueiro. A ideia de que tenho o direito de julgar é o maior problema. Não importa o problema do outro, o julgamento é maior e potencialmente mais destrutivo para mim. Julgar quando se tenta ajudar o outro é como o paciente que vai fazer uma consulta e o médico decide porque ele está doente sem fazer um exame. O médico pode ter boas intenções indicando uma cirurgia, mas se for uma cirurgia errada, não será nada agradável. Decidimos por que as pessoas fazem o que fazem, determinamos quais são os seus reais problemas e assim começamos a cirurgia. Controle não é uma opção. Na tentação original do Jardim do Éden, Adão teve a oportunidade de ser o Deus de seu próprio mundo. Encontramos esse desejo no coração de muitos conflitos pessoais, sutilmente embutidos em nossos motivos. Claro, nenhum de nós acha que exercemos isso como prerrogativa. Nenhum cristão ousaria se autoproclamar Deus. Ainda assim, isso ocorre todos os dias.
No momento em que julgo ou controlo, posiciono-me como um Deus. O Deus de algum sistema é aquele que determina o que é bom e o que é mal. Assim, apesar de aceitarmos as determinações de Deus de bem e mal, olhamos para o que a pessoa fez e aí nos perguntamos por que ela fez o que fez. Então, com base no porquê ela fez isso, determinamos se sua ação é boa ou ruim. A jornada para julgar é entronizarmos a nós mesmos como Deus de nosso sistema. Todos nós temos nosso sistema de mundo, que usamos para controlar nosso meio ambiente. Em nosso sistema de mundo, não somente temos o direito de julgar, mas o julgamento também nos dá o direito de controlar. Naturalmente, temos boas intenções em nosso desejo de controlar os outros. Realmente pensamos que, se a outra pessoa nos der o controle, poderemos fazer sua vida muito melhor. Essas intenções são geralmente baseadas em nossos julgamentos. No entanto, é essencial que saibamos que o controle não é uma opção adequada. Para ser franco, o controle é uma forma de feitiçaria. Paulo disse aos crentes da Galácia que eles haviam sido enfeitiçados. Gálatas 3:1. Haviam sido trazidos ao controle dos judaizantes, que, por sua vez, justificavam seu controle. Na mente deles, estavam agindo em nome de Deus. O problema é que Deus nunca usa o controle para realizar sua vontade na terra. Ele trabalha no coração das pessoas. Ele guia e instrui como as crianças. Se Deus usasse o método de controle, ele poderia resolver os problemas do mundo com um ato decisivo. Controle começa com julgamento. O julgamento é a parte do processo de controle. É o julgamento que nos faz sentir que temos o direito de controlar os outros. O julgamento justifica qualquer comportamento negativo que tenhamos. É o caminho da idolatria pessoal. Nossos julgamentos, quando impostos, fazem com que as pessoas se curvem às nossas vontades. Se você for o Deus de seu mundo, estará vivendo sob muito estresse. Se você é daqueles que impõe mudanças através do controle, então você é a pessoa que vai ter de manter as mudanças no lugar. A pessoa mais estressada na família geralmente é o controlador. O lamento constante do indivíduo é: eu tenho de fazer tudo. A reclamação pode ser verdadeira, afinal, um controlador imobiliza as pessoas. Ela rouba delas a liberdade de agir de forma independente. Assim, todas as decisões recaem sobre o ombro do líder controlador, seja ele pai, mãe ou cônjuge. Quando usurpamos o senhorio de Jesus na vida do outro, é impossível para ele experimentar a graça de Deus, que lhe dá poder para fazer as mudanças necessárias. É um ciclo de desapontamento e fracasso. Queremos que nossa família e amigos mudem, mas nos tornamos os maiores obstáculos em seu processo de mudança. Finalmente, quando as pessoas não conseguem mudar, criamos novo julgamento sobre a razão pela qual não estão mudando. Esses julgamentos geralmente trazem mais dor e decepção à nossa própria vida. Achamos que elas não nos amam, ou talvez sejam apenas preguiçosas. Quando chegamos a um veredito, começamos a elaborar nossa sentença como se nosso julgamento fosse realidade. Enquanto estamos envolvidos em nossos próprios julgamentos, as outras pessoas também têm seus próprios julgamentos e reações acontecendo. Como resultado, o relacionamento é polarizado cada vez mais e as pessoas se afastam mais e mais. À medida que o nível de dor aumenta, tornamo-nos menos desejosos de dar passos mais produtivos. Logo, o relacionamento, a amizade ou o casamento acabam. É triste ver que poucas pessoas se divorciam pelos verdadeiros motivos. Divorciam-se com base em seus próprios julgamentos. Ao lermos essas palavras, nossos primeiros pensamentos são como elas se aplicam aos outros. Achamos que nosso desejo de fazer as coisas certas nos isenta da sabedoria da palavra de Deus. Falsamente presumimos que um bom motivo é uma razão suficiente para rejeitar a palavra de Deus. Lembre-se, não importa por que razão você tenta controlar, isso continua sendo errado. Submeta-se ao senhorio de Jesus, aplique a verdade a si mesmo e deixe que cada pessoa responda a Deus por si, independentemente de seu controle. Pare de ser Deus e liberte-se da pressão.